Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre transformada de Laplace e a gente vai falar da transformada da convolução, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, se a gente vai falar sobre a transformada da convolução, antes de tudo, vamos entender o que é a convolução, certo? Então, convolução é um tema muito falado, principalmente quando a gente está em sinais e sistemas, ali em circuitos elétricos, né? E por mais que o nome seja esquisitinho, pode ficar tranquilo que a convolução é uma operação matemática. A gente conhece soma, a gente conhece subtração, multiplicação, e a convolução também é uma operação que a gente vai fazer. Só que vai ser uma operação especificamente entre dois sinais, tá bom? Duas funções que a gente tem. Então, a convolução de duas funções f e g vai ser uma operação denotada dessa forma, então f asterisco g, e a gente vai calcular através dessa integral, quando a gente está falando de tempo contínuo. Então, se a gente quer convoluir uma função f com uma função g, a gente vai fazer a integral de 0 até t do f de tal, então a mesma função f, só que com a variável tal, vezes g de t menos tal, então essa função g, só que onde tem t a gente coloca t menos tal, e a integral em relação à variável tal, beleza? E a gente tem uma propriedade que a convolução de f com g é igualzinha à convolução de g com f, tá bom? Então, é uma operação comutativa que a gente tem. Tanto faz se a gente inverter a ordem dos sinais. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. A gente quer calcular a convolução de Euler elevado a t com cosseno de t. Como a gente calcula essa convolução? É só usar essa integral, a integral de convolução, certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar f asterisco g, convolução de f com g. Isso vai ser a integral de 0 até t do f de tal, então, Euler elevado a tal, vezes o g de t menos tal. Então, o cosseno de t menos tal. E tudo isso integrado em relação a tal. Ó, gente, lembrando que como a convolução é comutativa, você também poderia fazer ao contrário, tá bom? O cosseno de tal vezes Euler elevado a t menos tal. Mas então, vamos continuar aqui dessa forma. Como a gente resolve essa integral, gente? Vai ter que ser integral por partes, certo? Então, vou deixar aqui na descrição o link sobre integral por partes, caso você queira dar uma revisada. Mas então, para fazer essa integral aqui, usando a integral por partes, a gente vai chamar u igual Euler elevado a tal, e o dv vai ser o cosseno de t menos tal. Dessa forma, o du vai ser a derivada disso aqui, né, que continua Euler elevado a tal, e o v aqui vai ser a integral do cosseno de t menos tal, que é menos seno de t menos tal. Então, seguindo a integral por partes aqui, essa integral vai ser u vezes v, então, Euler elevado a tal vezes menos seno de t menos tal. E como isso aqui é uma integral definida, a gente vai calcular isso de 0 até t. E aí, a gente faz menos a integral de 0 até t de v vezes du. Então, menos seno de t menos tal, vezes Euler elevado a tal. Então, tudo isso aqui é simplesmente a integração por partes, tá bom, gente? Porque para resolver essa integral de convolução aqui, a técnica de integração é a integral por partes. Então, vamos resolver essa parte aqui, que a gente quer calcular tudo isso de 0 até t. Então, a gente vai ter Euler elevado a t vezes menos seno de t menos t, porque a gente substitui tal por t, né? Menos Euler elevado a 0 vezes menos seno de t menos 0. E essa parte aqui da integral, a gente pode fazer esse menos para fora, que a gente pode tirar da integral, né? E aí, menos com menos fica mais. Então, mais a integral do seno de t menos tal vezes Euler elevado a tal. Vamos resolver essa parte aqui em amarelo. A gente tem Euler elevado a t vezes menos seno de 0.
O seno de zero vale zero, então essa parte inteira vai zerar. Agora, essa segunda parte, Euler elevado a zero vezes menos o seno de t. Euler elevado a zero é 1 e menos seno de t vai ficar menos seno de t. Então, menos 1 vezes seno de t. Só que tem esse menos aqui. Então, juntando esse menos com esse, vai ficar mais seno de t. E essa integral aqui em azul, como a gente resolve? Gente, mais uma integral por partes aqui para a gente resolver. Então, nesse caso, a gente também vai chamar u igual a Euler elevado a tal e o du igual a Euler elevado a tal. Aí, o nosso dv vai ser o seno de t menos tal e, portanto, o nosso v, que é a integral disso aqui, vai ser o cosseno de t menos tal. Então, como vai ficar essa integral aqui? A gente vai ter o seno de t, que a gente já tinha encontrado, mais tudo isso aqui calculado de 0 até t, então fica Euler elevado a t vezes o cosseno de t menos t, menos Euler elevado a zero vezes o cosseno de t menos zero. E a gente tem essa terceira integral aqui, que a gente tem exatamente a integral que a gente quer resolver, não é? A integral de Euler elevado a tal vezes cosseno de t menos tal. Então, vamos fazer o seguinte, a gente consegue passar ela para o outro lado, juntando com a outra integral que a gente tem aqui do lado esquerdo, que é a que a gente quer resolver, e com isso a gente fica com duas vezes essa integral. E aqui do lado direito, desenvolvendo tudo, a gente vai ter o seno de t mais Euler elevado a t vezes cosseno de zero. O cosseno de zero vale 1, então fica Euler elevado a t, menos Euler elevado a zero vezes cosseno de t. Euler elevado a zero vale 1, então fica só o cosseno de t. Aí a gente pode passar esse 2 dividindo e a gente chega que o resultado dessa integral de convolução é seno de t sobre 2 mais Euler elevado a t sobre 2 menos cosseno de t sobre 2. E a gente chegou nesse resultado fazendo duas integrais por partes e desenvolvendo aqui algebricamente, certo? Agora eu te pergunto, qual é a transformada de Laplace da convolução do f com o g? Sendo que o f e o g são essas funções que a gente tem aqui. Bom, a convolução das duas é dada por isso aqui que a gente encontrou. Então, quem a gente quer é a transformada de Laplace disso aqui. E a gente consegue calcular olhando aqui a tabelinha, certo? Então, ó, a transformada do seno de ômega vezes t é ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, a transformada de Laplace aqui do seno de t sobre 2 vai ser 1, já que o ômega no caso vale 1, sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Só que como a gente tem esse sobre 2 aqui, a gente coloca um 2 multiplicando aqui. Agora, para o Euler elevado a t, a gente tem que a transformada de Euler elevado a alfa vezes t é 1 sobre s menos alfa. Então, a transformada aqui vai ser 1 sobre s menos 1, que é o que está multiplicando o t aqui. Só que, como a gente tem esse 2, a gente também coloca o 2 aqui embaixo. E, por fim, a transformada do cosseno de ômega t é s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, aqui, a transformada do cosseno vai ser s sobre s ao quadrado mais 1, que é o que está multiplicando o t aqui. E também a gente coloca o 2 aqui embaixo multiplicando. Gente, então olha isso, o tempo que já passou nesse vídeo só para a gente calcular a transformada de Laplace de uma convolução. Primeiro a gente teve que calcular a convolução das duas funções e para isso a gente usou duas integrais por partes, demorou um pouquinho e aí só depois a gente conseguiu calcular aqui a transformada de Laplace de acordo com a tabelinha que a gente tem. Será que a gente sempre vai ter que fazer isso? Antes da gente continuar, eu já vou pedir para você curtir o vídeo aí embaixo, se inscrever no canal, que vai ajudar muito, tá bom? Então vamos lá ver como a gente consegue facilitar a nossa vida quando a gente tem uma convolução. Gente, fica tranquilo que a gente não vai precisar fazer todo esse rolê sempre que a gente quiser calcular a transformada de uma convolução. Se a gente tiver duas funções f e g e a gente quiser calcular a transformada de Laplace da convolução de f com g,
Gente, é só fazer a transformada de f vezes a transformada de g. Juro, é só isso, porque a convolução no domínio do tempo vai ser a multiplicação no domínio S. Então, a gente pode simplesmente pegar a transformada desse e multiplicar pela transformada desse, sem precisar fazer tudo isso aqui. Então, vamos fazer o mesmo exercício aqui. A gente tem Euler elevado a t e cosseno de t, e aí a gente quer encontrar a transformada de Laplace da convolução de f com g. Bom, de acordo com o teorema que a gente acabou de ver, isso aqui vai ser a transformada de Laplace de Euler elevado a t vezes a transformada de Laplace do cosseno de t. Concorda comigo? E aí vai ficar assim, a transformada de Laplace de Euler elevado a t é 1 sobre S menos 1, certo? De acordo com a tabelinha de transformadas, porque a gente tem o 1 aqui. E a transformada de Laplace do cosseno de t vai ser S sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado. E pronto! Em uma linha, a gente conseguiu calcular a transformada de Laplace da convolução dessas duas funções, enquanto aqui a gente precisou de 2 slides. Aí você fala, nossa, mas aqui a gente encontrou esse resultado e aqui a gente encontrou uma coisa nada a ver, né? Gente, não é nada a ver, é a mesma coisa, juro pra vocês. O que acontece é que isso aqui, que a gente encontrou antes, é a expansão em frações parciais disso aqui, beleza? Então, aqui tá tipo compactado e aqui tá expandido, mas é exatamente a mesma coisa. Se você quiser comprovar expandindo isso aqui em frações parciais, você pode ver que vai dar exatamente esse resultado aqui, beleza? Gente, então a transformada de Laplace da convolução vai ser simples assim. A gente calcula a transformada de Laplace da primeira função e faz multiplicação com a transformada de Laplace da segunda função, tá bom? Então agora vamos fazer uns exercícios pra gente conseguir fixar bem e não esquece de já se inscrever aí no canal, tá bom? Gente, então olha esse exercício aqui. A gente quer calcular a transformada de Laplace da convolução de t ao quadrado com t vezes Euler elevado a t. Então, essa aqui a gente vai chamar f de t, que é o t ao quadrado, e o t vezes Euler elevado a t a gente vai chamar g de t, beleza? Então, como vai ficar essa transformada de Laplace da convolução? Vai ser a transformada de Laplace do f vezes a transformada de Laplace do g. Ou seja, a transformada de Laplace de t ao quadrado vezes a transformada de Laplace de t vezes Euler elevado a t. Qual é a transformada de Laplace de t ao quadrado? Bom, quando a gente tem t elevado a n, a transformada de Laplace é o fatorial de n sobre s elevado a n mais 1. No nosso caso, o n vale 2. Então, a transformada de Laplace disso aqui vai ser o fatorial de 2 sobre s elevado a 2 mais 1. Agora, a transformada de Laplace de t vezes Euler elevado a t. Gente, o que a gente sabe sobre uma função no domínio do tempo que está multiplicando uma exponencial? De acordo com as aulas anteriores que a gente viu, quando a gente tem isso aqui, essa exponencial vai causar um atraso de uma amostra aqui nesse caso, porque é 1 vezes t. Então, a gente vai fazer a transformada de Laplace do t, normalmente, só que a gente vai fazer uma amostra atrasada por causa dessa exponencial. Então, ó, a transformada de Laplace de t é 1 sobre s ao quadrado. Então, qual é a transformada de t vezes Euler elevado a t? Vai ser 1 sobre s menos 1 ao quadrado. A gente coloca esse menos 1 aqui por conta da exponencial. Então, qual vai ser o resultado dessa transformada? O fatorial de 2 é 2, que é 2 vezes 1, né? E aqui embaixo, s elevado ao cubo, vezes 1 sobre s menos 1 ao quadrado. Então, essa aqui é a transformada de Laplace da convolução dessas duas funções. Então, a gente não precisou calcular toda aquela integral para depois fazer a transformada. A gente fez direto pelo teorema que a gente viu. Agora, esse exercício aqui, a transformada de Laplace da convolução de Euler elevado a menos t, com Euler elevado a t vezes o cosseno de t. Como que vai ficar isso aqui?
Bom, a gente vai ter a transformada de Laplace de Euler elevado a menos t, vezes a transformada de Laplace de Euler elevado a t, vezes o cosseno de t. Qual é a transformada de Laplace de Euler elevado a menos t? Bom, a gente vai ter uma exponencial, né? Então, a transformada é 1 sobre s mais 1. Lembrando que quando é negativo aqui, fica positivo aqui. E a transformada de Euler elevado a t vezes cosseno de t? Mais uma vez, a gente tem uma função multiplicada por uma exponencial. Então, a gente vai fazer a transformada normal dessa função e depois atrasar em uma amostra, porque Euler elevado a 1 vezes t. Se fosse 2 vezes t, seria 2 amostras. Se fosse 5 vezes t, seriam 5 amostras e por aí vai. Então, a transformada do cosseno de t, seguindo nossa tabelinha, vai ser s sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Mas, nesse caso, a gente tem o atraso aqui, né? Então, aqui no numerador, como tem s, vai ficar s menos 1. E aqui, onde a gente tem s ao quadrado, a gente coloca s menos 1 ao quadrado. Todo lugar que tem s, a gente coloca o atraso, tá, gente? Então, essa aqui é a transformada de Laplace da convolução dessas duas funções, que, mais uma vez, a gente conseguiu resolver usando o nosso teorema. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!